Quem agradece é a gente, porque vocês não têm noção do que vocês estão fazendo, eu acho. Pra nós, né? Oferecer esse espaço, vocês beneficiam muito o projeto e acho que vai alcançar grandes pessoas aí que nem sabem que a gente tá aqui, né? Tá fazendo e tá contribuindo. Nós mesmos eram uns que não sabiam. Literalmente, a gente não Eu bater sabia. na porta, dizendo, por favor, a gente existe hoje, dá um espacinho pra nós. Foi mais ou menos isso, cara. A gente não sabia mesmo. A gente começou com a cara e com a coragem, ó. Não, tipo, do trabalho deles a gente não sabia, né? Tá. E que bom que vocês vieram até nós, porque, como a gente falou, são esse tipo de coisa que a gente quer trazer pro podcast. Coisas importantes, que tenham assunto e que tragam um bom benefício para a cidade, né? Então é isso que a gente quer trazer pro podcast, né, Anderson? Sim, vamos falar pro pessoal conhecer, saber como é, né? Conhecer a história de vocês, Sim, né? Afinal de contas, né? isso é o mais importante. Mas conta um pouquinho de vocês. Antes desse projeto que a gente já vai falar sobre ele, o que vocês faziam antes disso? Vou deixar a Geise começar. Vamos lá, Geise. Pode ir. O que tu fazia antes que você, de vocês não iniciar o são projeto? daqui, né? Vocês não são de lá. Bom, você não é de lá. Não, eu não sou daqui, mas eu ainda... Eu tenho 22 anos, né? Então, assim, eu acabei de começar a trabalhar. Ah, Eu tranquilo. trabalho aqui na empresa, um frigorífico fechado. É isso que você faz? Normal, dia a dia de qualquer um que tá aí. Mas o que te fez mudar pra Lages? Trabalho. Esse trabalho? Esse trabalho. E o que te fez entrar nesse projeto? No projeto, questão humana, né? É. Assim, a gente fica numa empresa fechada, então você tem ali a tua rotina de trabalho fechado e... Rotina como qualquer um tem, né, hoje em dia, né? São carga de 9 horas, né? Fica ali no manual. Então, assim, é uma coisa que te descansa, né? Pra mim é meu lazer. É meu lazer. É uma fuga. É uma fuga, é uma nova... Uma nova Um novo perspectiva. mundo, é um novo mundo. Realmente é um novo mundo. Eu imagino, porque... foi o que a gente tava falando antes. Você fazer alguma coisa que é diferente, que foge da tua rotina, que vai alegrar outra pessoa além de você, é um diferencial único na vida. Isso aí vai marcar a tua vida, vai ser uma história que você vai contar pros teus filhos. Chega a ser um propósito, né? Exato, pros teus netos. Vai ficar marcado na tua vida isso aí. É muito bacana. A minha filha, eu tenho uma filha de 3 anos. Agora eu saí de casa, ela tá pintada de palhaço. Caramba. Ela tá pintada de palhaço, ela adora. Ela ama. Eu tenho um que acho que eu podia pintar ele de Chuck. A gente tava... Eu tenho um de 2 anos. Eu tava arrumando o estúdio aqui e aí fui lá na cozinha, porque a minha casa é aqui do lado, né? Fui lá na cozinha pra fazer alguma coisa lá. E nisso eu cheguei, no que eu chego na porta, assim, aqui da sala que eu chego, o fogão tava virando por cima dele, o fogão a gás, assim. Só deu tempo de eu chegar, o bicho é virado também. A gente quebrou uma TV, eu e ela, fazendo isso. Cabo da vassoura, assim. Nossa a TV Senhora. em cima dela e eu fui pegar. Ai, Ela cara. com o celular na mão, bateu, queimou tudo a TV. Nossa. Mas pelo menos não se machucou, né? Deus Não, livre. Não, né? tranquilo. Que vá Ela os tá anéis bem, e fique os dedos, né? Mas que bom, cara. E você, Alisson? Então, eu não fiz nada da minha vida a não ser uma coisa só: arte. Desde os meus Arte? 8 anos de idade, tive minha primeira experimentação com as artes cênicas. Sim. E de lá pra cá eu não tive nenhum trabalho diferente disso, a não ser trabalhar com arte. Então, aos 8 anos já comecei, aos 15 como profissional, graduação e tô até hoje aí fazendo. Mas foi descoberta de tu mesmo, se não tinha alguém da família pra Não, se engraçado, inspirar. da minha família não tem ninguém que tem esse feeling relacionado, por exemplo, no campo das artes cênicas, que é a minha formação específica. Sou formado em teatro. E não tem ninguém com essa veia. Não tem músico, não tem... Não tem nada? Nada. Caramba. Não tem. Mas tu é daqui, né? Sim. Daí tu saiu daqui pra estudar. Não, eu saí pra daqui, na verdade, muito bebê, porque minha mãe foi buscar uma oportunidade de vida fora, né? Entendi. Aí fiquei um tempo com minha avó e tudo mais, né? Minha mãe ficou aqui depois. Aí vim pra Floripa, né? Pra fazer o Desk Teatro. Fiz o Desk e daí vim pra Lages, porque por questões mesmo de família, mesmo de ficar mais próximo da mãe, né? Sim. E também com a proposta de trazer pra Lages, porque eu via muito da carência que Lages tinha na questão cultural. Aí quando eu... geralmente os artistas não vão para grandes metrópoles. Essa é uma desmistificação que a gente tem que trazer. Porque a gente faz a graduação das artes cênicas, a pessoa já quer sonhar achando que vai aparecer lá naquela grande emissora de TV. Não vai. Sim. Então a gente tem que ir para essas cidades pequenas que são carentes, né? Que não tem, por exemplo, grandes profissionais formados aqui. Não tem espaço, Não né? tem, até tem espaço, mas não é utilizado esse espaço. Por quê? Porque não tem provedor de cultura, né? Não tem pessoas que estão ali dando um pontapé inicial para começar.
E daí vai indo. Hoje quem tá fazendo muito isso é o Canal Maré, né? Sim. Tá auxiliando nessa parte, tá fazendo muitos projetos bacanas. Sim, o Canal Maré tem contato até com os meninos, eles também participaram do filme que eu gravei, tá? Também com o pessoal do cinema de Lages, né? No último filme. Então tem bastante contato, assim, que são grandes caras, assim. Vocês Sim, admiram muito. eles estiveram aqui, são os queridos mesmo. Inclusive eles vão vir aqui de novo pra divulgar sobre o projeto deles, do Redoma, né? Então, do Sim. filme deles, então eles vão vir novamente. E, cara, isso é muito bacana você pensar dessa forma. É uma pessoa que pensou que muita gente não gostaria de voltar pra trás, né? Querendo ou não, você deu um passo pra trás pra poder ajudar a cidade onde você veio. Muitas das pessoas, elas vão pra frente, você saiu daqui, foi estudar, a tua mãe aproveitou, tentou ter uma vida diferente fora. E você poderia ter continuado lá e tentar ir para grandes metrópoles, né? Não ter dado um passo para trás assim, mas para ajudar a tua cidade, né? Não foi uma regressão ruim, vamos dizer assim, foi bom. Porque ser artista nesse país hoje em dia não é um negócio não existe vaidade, por exemplo. É. Você vai na graduação, nos momentos você vai tirando isso da sua vida. Chega um tempo que ser artista nesse país não é questão de diploma, não é questão de graduação, não é questão de ego, nada, é questão de sobrevivência mesmo. Então, por exemplo, eu hoje me encontro sendo artista com quase 30 anos de idade e eu não consegui ter o que talvez meus irmãos que são graduados em outras profissões têm, em questão salarial, em questão de bens, em questão de outras coisas. Eu sou um sobrevivente insistente em ser artista ainda, sabe? Então, em Lages tem muito disso ainda, né? A desistência, né? De razão, por exemplo, da cultura não chegar, por exemplo, na escola. Então, os artistas não se especializam, não buscam e daí acabam desistindo assim no meio do caminho. E no meio do caminho eu não parei nunca, porque eu não tive meio do caminho. E daí eu tô aí até hoje, assim, enquanto eu estiver vivo, eu vou prover o que eu consegui em relação à cultura, né? Que legal, Porque cara. é um propósito, não é nem de vida. É como se eu precisasse, se eu deixar de fazer, eu morro. Eu tenho essa Dá pra sensação. dizer que tu leva uma obsessão nisso? Pode ser. Pode ser esse lance também de ter esse negócio, assim. Cara, mas Mas é como, eu sinto assim, é como o ar, assim. Tipo, quando eu não tô sem trabalho, assim, que eu tô mais leve, só na questão de dar aula, assim, que eu não tô produzindo, eu pego a câmera do meu celular e produzo vídeos em casa de atuação, posto no meu Instagram, em relação à dublagem, poesia, coisas que eu também tenho no currículo. Então eu tô o tempo todo criando, eu não sou uma pessoa que consegue estar parado. Quando eu tô parado, eu tô deprimido. Então é uma coisa assim que eu isso é preciso bacana. como se fosse o ar pra respirar. Bacana. Sede, E o bom é poder. que isso você leva não só pra você, né? Você acaba transmitindo pra outras pessoas, que é o Exatamente. caso do projeto que vocês estão, que é o Narizes do Riso, né? Narizes do riso. Que legal, cara. Esse é um projeto que me interessou bastante quando você comentou no Instagram, porque, como eu falei, é uma coisa que eu já fiz meio que paralelo, vamos dizer assim, e no grupo de jovens onde eu participava lá em São Joaquim, isso me tocou bastante, cara. Achei isso bem interessante. Pra Lages ter isso e ninguém notar que tem. Pois é, e é engraçado como as pessoas têm dificuldade de entender o trabalho, valorizar e continuar. E aí que tá a proposta dos narizes, né? Diferente muito da ideia do que as pessoas fazem no hospital, que é uma coisa mais pra si mesmo, o nariz faz pro outro. Não faz pra si mesmo, o benefício é do outro. E a continuação acontece através de muita disciplina. Sim. E como que começou essa história do Narizes do Riso? Dentro da minha formação teatral, né, eu tive muita experimentação. E daí, dentro da graduação, você tem ali, né, uma grade que é arte circense, né, palhaço. Por exemplo, vou fazer uma pergunta pra vocês dois agora, eu quero ver se vocês vão saber. Vocês acham que palhaço é um personagem? E o que é um personagem? eu consideraria um personagem, eu posso estar E errado. por quê? Porque ele se caracteriza e tal, Nossa. alguns mudam o tom de voz, interpretam, né? E o Uhum. que é o personagem faz. Eu posso estar errado, mas é a minha visão leiga, Não, mas né? é bem isso. E você, o que você acha? Só dá uma tocadinha nos cabos de vocês, por favor, que eu acho que tem um que tá dando... Aqui, ó. Só dá um... Aqui, embaixo, aqui, ó. Embaixo. Aí, acho que é o teu. Faz de novo pra ver. É o teu. Deu Fechou, boa. deu boa. É, Não tô nada. ela não tá falando nada, só o microfone tá incomodando. Aqui. Mas, cara, eu acho que é mais ou menos isso que o Anderson falou. Talvez seja um personagem, mas também não deixa de ser um trabalho. Mas creio eu que seja um personagem também. Você se caracteriza, você estuda, você faz algo Performance, diferente. né? Exato. Você usa do teu corpo, da tua voz, né? Então acho que seja Perfeito. isso. E agora eu vou pedir, sabe pra quem responder? Pra Geze. Ei, Geze, responde pra eles. Fala o que é o palhaço. Ele é um Fala pra personagem ou não é? nós.
Fala pra gente. Não, ele não é um personagem. Não, Não. tamo errado, tamo que estudar. Ele não é um personagem. Aí que vem o nariz do riso, sabe? Quando você entra, você realmente pensa, pá, vou criar ali, vou lá no Google pegar um nomezinho Vou atuar. legal, vou pintar, vou colocar o nariz e não é nada disso. Nada disso. O nosso palhaço, pelo menos o nosso palhaço do nariz do riso, é a nossa criança perdida, é a nossa criança lá interior, Que que a legal. gente traz ela pra fora. Pra fora. Sensacional, diferente cara. do jogo do ator que representa, o palhaço ele é. Tu não tem como criar. Ele não é uma representatividade externa como o personagem exige. Então vamos falar de personagem. O personagem é uma representação externa. Aquilo que você se apropria, se Certo. coloca, né, e protagoniza, né? Coloca emoções contidas. O palhaço não. Ele é. Ele é o que você esconde, o que você não revela, são suas emoções, sua criança interior. Então ele não é um personagem, ele é diferente. Cada palhaço, por exemplo, é um palhaço. Diferente, não é o mesmo. Caracterizar não caracteriza personagem, porque a gente usa um modelo, por exemplo, de vestimenta. Mas a gente não tem um roteiro para seguir. Então eu não vou pegar uma folha, vou ler e Vou decorar. e vou soltar as emoções através daquele Interpretar a daquele emoção. certo roteiro. Você simplesmente vai ser você Natural. natural. Daí a gente usa um elemento que é a menor máscara do mundo, que é o nariz vermelho, que a gente chama E sinal verde. sinal verde. Sinal Nosso verde. Por quê? Porque sem o nariz vermelho, você não consegue fazer as possibilidades que o palhaço consegue fazer. Então, quando a gente Ah. coloca o nariz, a gente tem um sinal verde para fazer coisas que Ir em vocês veem frente. por aí, que é a questão da comicidade, a questão de ser bobo, a questão de tropeçar, a questão de ser Você extremamente pode ser ridículo. Você pode ser ridículo e tá tudo legal. Então pra mim só falta o nariz, então. Você é uma eterna criança. Eu sou. É um sinal verde invisível ali. Eu sou muito brincalhão. Eu também, curto, não, eu me identifico nisso, cara, porque eu acho que desde quando eu era criança eu pensava, cara, eu não vou me tornar um adulto chato. Ah, então tem que melhorar essa parte. Não, mentira. Obrigado pela parte que me apoia. Mas, cara, eu acho isso muito interessante. Fazer com que as pessoas se saibam disso. Que vocês não interpretam, que não é algo que vocês aprenderam, leram pra aprender a fazer. Mas é algo que sente, que é natural, né? Uma coisa bem interessante é que visualizam muito a ideia do palhaço como uma figura que tem a obrigação de fazer rir. né? Sim. Então existe esse peso em cima de toda a figura que se trata, por exemplo, da palhaçaria. Mas se você perguntar para a Gese como foi, porque o projeto ele tem essa ideia de criar, por exemplo, uma ONG, né, artística. Então a gente tem formação dos artistas, não de voluntários. Que nós somos artistas que promovem a ação de saúde e cultura. Mas para isso a gente precisa de patrocínio. Né? Então lá dentro do hospital é gratuito, mas para trabalhar mesmo a gente precisa de apoio das pessoas, de doações, né? Pro jaleco, pro nariz. E a visão da ideia do palhaço é que ele tem a obrigação de fazer hit, que é só colocar o nariz, chegar lá e fazer uma palhaçada, decorar uma piada. Mas a primeira aula da Gese foi choratel, né? Por quê? Porque a gente vai mexer nos nossos traumas, é uma coisa de humanização. Então assim, a gente teve a nossa iniciação agora no dia que dia foi? Dia 5 de fevereiro? De março, quer dizer? Agora é o último E foi uma choradeira tremenda. Todas as pessoas choraram praticamente. Cara, Porque os exercícios fazem as pessoas mexerem no seu interno. Era isso que eu ia perguntar. Tu falou em criança interna, né? Porque tem camadas. Eu acho que não é fácil você simplesmente virar uma criança. Acho que não é bem assim que funciona, né? E não Então- vira uma criança, por exemplo. Você aí que- resgata, por exemplo, as coisas que você, como adulto, esqueceu. Ou você é ou você não é, né? Você é uma criança o tempo Não, todo, vem, na verdade. vem o Ela tá desespero, ali. entende? Você vem, assim, que nem... Você é um adulto, você tem filhos, você tem uma rotina, você tem uma obrigação. Então, assim, o que acontece muitas vezes, quando a gente diz assim, procura a tua criança, a pessoa começa a chorar, porque ela não lembra. Ela não lembra da criança Ou dela. quando ela foi criança, ela tem traumas que ela não resolveu. E ela traz pra si, pro palhaço, ela vai jogando pra fora. E ela vem vindo, porque tem a parte da psicologia também dentro do projeto. Tem a parte que eu faço a formação artística, né? O exercício de teatro, que é ser palhaço, questão de corpo, voz, figurino, maquiagem. E a gente tem duas psicólogas, uma é mestre já, que faz uma parte toda de psicologia, né? De treinar o lado mais humano, porque ser palhaço é mostrar o seu lado mais humano, né?
Então, esse é um processo meio doido. A pessoa chega lá achando que vai decorar um time texto. de piada, fazer É, alguém dar uma verdade. risada e daí, no fim, ela sai chorando no primeiro dia de aula, pensando, meu Deus, cara. Que Ah, não projeto vou, doido." não vou. Que doideira, cara. Não, Eu isso sou é muito- sensacional. eu sou muito manhoso. Cara, eu quero ir porque eu sou uma pessoa que tá todo tempo tentando conhecer melhor internamente, sabe? Se descobrir, né? E é É, desafiador, sair do armário. porque sair do armário. tô brincando. A gente não sei se a proposta do projeto pode ajudar, mas tem. Mas vai devagar que a primeira vez tem que ser devagarinho. Essa piada interna vai ficar até o final do podcast, cara. Isso que ela não tá nem com o nariz, né? Quando ela tivesse. Mas, ó, se eu tivesse com o nariz, vocês não iam levar tão a mal, tão pesado. Isso aí. Como eu falei. Eu não Ah. levei a mal, eu não levei nem pro pesado. No Imagina entanto que eu tô... a pessoa escutando, Ele tá né? repetindo tanto que a gente não contou ele. eu não levei a mal. Eu sou uma pessoa que eu não... Eu tenho esse costume, assim, eu não... De quê? De falar as coisas assim, não... Ah, eu falo também. Ah, eu também. Eu tô bem eu- palhaço. Eu eu sou não inocente, gosto cara. Mas é que, tipo, a gente deixa que a pessoa se sinta à vontade pra falar e se sentir como ela quiser, certo? Ou como é, né? Ou É, como é, ou como exatamente. é. A gente quer que a pessoa seja a pessoa. Não é aquela, é o que a gente fala pro pessoal que é conhecido aqui em Lages no Instagram, por exemplo. A gente gosta que a pessoa venha e seja ela, não aquela personagem do Instagram ou personagem de qualquer coisa da vida, vamos dizer assim, mas que seja a pessoa se sinta à vontade a ponto de falar o que quer falar. Entendeu? Muitas das vezes a E gente acho que é que torna a dinâmica de um podcast gostoso de pegar alguém pra ouvir ou pra assistir. Exato, exato. É, daí que vem o nome, prósia, né? A gente deixa que aconteça a prósia mesmo, que a gente... Na verdade, prósia vem de prosa, né? Então a gente deixa que aconteça naturalmente e que a pessoa fale o que ela se sentir à vontade de falar. A gente quer realmente que façam isso, isso é, que é o natural do nosso podcast. Por isso que não tem roteiro e não tem pauta. E aí é que tá o sucesso, né, cara? Puxando o saco, aí é que tá o sucesso de vocês. Ah, cara, devagarinho a gente vai indo. É, de um passinho de cada vez, É, né, cara? A um- gente... Um dregal, né? Um Um dregal. legal, de grão em grão a galinha enche o estômago. E a pergunta, cara, como que você resolveu trazer mais... Porque você começou sozinho? Ou começou com mais Não, pessoas? começou com mais um ator da cidade, local. A ideia foi minha desde o início. Certo. Então, eu primeiro fui fazer uma investigação. Eu já vim já com o propósito do palhaço. Eu amei ter estudado a palhaçaria na graduação, nos cursos livres, em tudo que eu vi na frente, né? E daí, só que eu sempre vim do social, cara. Eu sou uma pessoa que passou muito pela vulnerabilidade, né? E eu fui uma pessoa que eu vi, senti na pele a dificuldade de não ter isso, às vezes, no ambiente hospitalar, na periferia. Que não tinha isso, às vezes, na escolinha do bairro onde eu morava. Então, eu sentia essa dificuldade até para estudar. Então, às vezes, eu demorava 2 horas para chegar no local para fazer um curso, né? Então, quando eu vim para cá, eu comecei a olhar assim, ver, pô, um ambiente hospitalar. Meu irmão internou, tem 10 anos agora, mas internou na época com 5, eu acho. E eu comecei a ver a dificuldade dele, sabe, ele ficar deprimido. E eu comecei a sentir eu também ficar deprimido. E daí eu peguei, acho que todo mundo... Você falou, acho que antes de começar o podcast, de um filme chamado Pat Adams, né? E ele é um médico, você viu o que ele faz? Ele improvisa o nariz através de um instrumento médico que tem lá. E eu tinha um nariz no bolso que eu carregava comigo porque eu tava estudando a palhaçaria também em Lages, aqui no Sesc da cidade. E eu coloquei pro meu próprio irmão. Só que meu próprio irmão já me conhece, então ele não levou muito, né, a ideia do jogo. Mas a criança que tava do lado, porque ele tava numa aula que tinha várias camas, levou. Se matou de rir. Sim, começou a rir muito e eu fiquei ali o tempo todo. Até que eu comecei a idealizar, a escrever, né? Não, mas eu vou estudar. Isso era 2015. E eu comecei só em 2018 a oficializar o projeto. Cara, levou Então eu 3 fiquei de anos. 2015 a 2018, mesmo tendo o preparo já necessário, estudando mesmo, investigando, entendendo o que é palhaçaria hospitalar, né? Tava com uma terapia também ao mesmo tempo, né? Porque você vai emocionalmente lá achando que você vai fazer a criança rir, mas você vai dar com doença. E a primeira coisa que você tem que entender é que você não pode olhar a criança como doente. E sim, você tem que atravessar a doença para olhar a criança. E como é que você vai fazer isso? Você vai chegar lá e, possivelmente, ou você chora, ou traumatiza, ou sai de lá nunca mais querendo voltar. Exato. Né? Você tem que entender, né, a situação. Né? Você chega, a criança tá chorando. A criança tá chorando. Como é que você Com vai dor. chegar? Eu Ela até, tá- eu até penso o contrário, porque é diferente. É muita ideia de que lá é um ambiente pesado, de que a criança, ela tá chorando, tá sentindo dor e tá desesperada. Muitas das vezes tá, mas às vezes nem é por conta da doença e da dor. Porque ela não tem entendimento que é doença, criança, na maioria delas, né? Às vezes ela tá, porque ela tá reproduzindo, né, o medo, às vezes, daquele ambiente só.
E diferente do adulto, a criança às vezes está numa condição muito mais vulnerável fisicamente, né, na questão de doenças, assim falando, mentalmente, mas ela ainda tá ali fraca, mas ela tá brincando com o carrinho. Ela ainda tá desenhando no papel. Já o adulto tem um jogo ao contrário da criança, né? Ele já visualiza principalmente os senhores idosos, quando a gente chega, eles começam a falar de morte. Já tô no fim da vida, né? Já tô... Não sei o quê. Então, é por isso que a criança, por exemplo, ela é o maior exemplo do palhaço. De que ela não vê doença, ela não consegue visualizar esse ponto do fim da vida, como a passagem da morte, ou como um ambiente hospitalar pesado. Às vezes ela tá chorando porque ela tá com medo da agulha, porque ela vê um jaleco branco, ela se assusta, né? E quando ela vê um jaleco branco e, de repente, um nariz de palhaço e um palhaço andando todo, né, desengonçado, a gente desmistifica e consegue ajudar, às vezes, até a própria figura do médico a conseguir fazer o trabalho dele. Então, a gente auxilia nesse processo, né? Então, a criança tem um jogo diferente do adulto. Nós, adultos, somos, né, pensamos na ideia de criar uma vida e já vamos pensando, principalmente depois de 50 anos, na nossa morte, por exemplo. Como é que a gente vai morrer? A criança não pensa nem na dor, muitas vezes. E, então, Só quer viver e brincar, só né? quer ver brincar. E, às vezes, ela tá muito mais vulnerável que um adulto. No entanto, que uma criança aguenta 40 graus de febre e um adulto não, né? É bem isso, cara. E a gente já pegou casos Não tem bem consciência difíceis mesmo. disso, né? Exato. Em 2018 eu comecei com uma experimentação, cara. Se eu te falar que eu comecei assim, tipo, do nada, assim, não, eu planejei tudo, mas eu falei, hoje é segunda, amanhã é terça, eu vou ligar pro hospital e falar que eu quero ir lá. Eu falei, bem assim, eu não tinha nem figurino, não tinha jaleco, não tinha nada. Só o nariz. Só, eu tinha o nariz e a maquiagem, assim. Aí eu peguei, assim, algumas coisas, porque diferente do palhaço, ele não veio do circo. O palhaço é milenar, tipo, ele é muito antes, assim, do circo. Sim. Eu peguei alguns figurinos, improvisei, chamei meu amigo assim do nada. Ele falou, você tá louco? Eu falei, vambora, autorizado, vamos lá. Aí peguei um jaleco de uma amiga que estudava enfermagem, ele pegou da irmã dele que estudava também. E entramos no hospital. Nossa, a gente ficou às 6 horas fazendo. Que legal. Sem 6 parar. horas. Sem Pô, parar. Você já estudou a história do palhaço? De onde que veio? Sim. Me corrija se eu estiver errado, mas vem dos Bobos da Corte, não? Isso aí, você pegou num ponto legal. Porque palhaço, na verdade, a gente olha muito a ideia. De onde veio o palhaço? Do circo, né? O palhaço, na verdade, ele é muito milenar. É muito da figura. O que é palhaço, por exemplo? A gente pensar muito na ideia dos bufões, que também é uma ideia do palhaço, teatro grego, por exemplo, ou da corte, por exemplo. Bobo da corte é onde era um palhaço. Era um palhaço. Né? Era um palhaço. Então, o que ele fazia? Ele usava o seu lado mais bobo para fazer, então, a realizar aí. Então, ele é um palhaço. Clown, por exemplo, né? Os bufões. O circo veio muito depois, então é muito milenar, assim, o Sim. palhaço. Ele tem uma base de 2.000 anos, para você ter uma ideia Caramba. do que é o palhaço. Assim, é muito antigo a figura do palhaço. Quando a gente fala em circo, a gente trabalha ao contrário do circo. Se olhar um pouquinho das nossas imagens, ou a gente se aproxima, por exemplo, muito do figurino, que se aproxima do ridículo mesmo. Então é ridículo o nosso figurino. Porque ele é pra ser assim, tipo uma calça desengonçada em cima de uma camisa social. Não tem muito próximo do picadeiro, do palhaço do circo. Então o nosso palhaço ele tem uma ideia muito mais parecida com um clown, que também é um palhaço. Clown, a gente fala clown, por exemplo, ele é palhaço. Mas vamos diferenciar clown de palhaço para vocês entenderem. Clown, ele é palhaço, é uma palavra, né, que se origina do italiano, né, do paglia. Então, o clown, ele vem muito com a ideia do teatro. Então, ele é mais malandro, é um palhaço que chega, ele faz uma piada, mas ele não deixa... Ele não cai pra você rir. O palhaço ele tropeça pra você dar uma risada. Entendeu? Ele dá um tropeção, cai pra fazer você rir. O clown não. Ele é bem malandro. Ele vem aqui e fala, tudo bom? Te dá um aqui e diz, não, é com a outra. Eu era com aquela ali, bobo. Tipo, aqui. Então o clown ele é isso e o palhaço ele é bobo. Ele é ingênuo. E a gente tem esse negócio de trabalhar muito com a figura do clown, do palhaço. Às vezes a Geise aqui, que tem a sua filha, né, que é a Pink, às vezes ela é mais clown, ela é mais ligeira com a criança. Se ela vê um adulto, ela já é mais clown, porque o adulto não vai reagir menos. Se ela vê a criança, ela é mais boba, né? Que Então legal isso, né? tem essa diferenciação Vai também pegando o do feeling trabalho. da coisa também, Vai. né? Vai. É muito de da hora. A gente não faz roteiro também. Que legal, cara. A gente faz ensaio, mas o nosso ensaio é repetição da questão de exercício corporal e tal. Mas na hora é mágica. Você tem que saber usar assim. Você pega as cartinhas lá na hora do ensaio, leva aqui, ó, no bolso. Vocês fazem no E fim na de hora- Do que semana a isso? criança fala, do que a criança cria ali, você começa a criar. Você tá lá no ambiente, você começa, oi, tudo bom? Tudo bem, tá frio, né? Nossa. Aí passou o avião lá fora. O avião se abaixa,
Passou o avião, você tem que trabalhar com o momento, com o que tá surgindo naquela hora. De repente entrou uma enfermeira e a enfermeira entrou falando alto, ou ela fala alto, né? De repente, daqui a pouco a criança tá lá e de repente tá chegando a hora da visita. Entra a família, você começa a interagir com a família, ele gosta de um personagem tal, você começa a agir através do que ele tem, do brinquedo que ele tá na mão, da fala que ele traz da escola. Então a gente não tem como prever. É tudo muito questão de improvisação. Improviso, era o que eu ia dizer agora. A técnica Tudo a gente improviso. estuda em técnica de improvisação o tempo todo. A gente se legal. encontra semanalmente para estudar técnica de improvisação. Acabou o curso, então me formei em palhaço, tô diplomado, vou sair por... Não. Jamais. É sala de aula volta o tempo todo. Um plantão que a gente Isso chama e de uma volta. oficina. E a gente sente falta quando a gente não tem, sabe? Porque realmente é uma segurança que você tem. Eu acho que tudo que te faz bem, que você faz, que você gosta, se você deixa de fazer, vai te fazer falta. A gente, no começo do episódio, vocês viram que eu falei que eu tava sentindo falta de gravar. Por quê? Porque a gente ficou quase 2 semanas sem gravar, né? Cara, Foi quase 2 semanas sem gravar, 2 né? semanas sem gravar, eu tava se coçando. E já. aí, Agora gente- você imagina a gente no momento pandêmico, então, que não podia entrar Eu no ia hospital. entrar nessa questão também. É, Um ano. Um ano ano em sala de parados. e pra Não, estudar. a gente não parou, na verdade. Foi um desafio louco, uma pandemia, porque os narizes estavam num momento muito ascendente. A gente tava formiguinha, mas estava crescendo muito, né? Era as pessoas se manifestando, o projeto crescendo, sabe? A gente conseguindo espaço. Aí veio esse bum, a vida para, o mundo para. E daí a gente estava num ambiente que é o ambiente que mais estava recebendo pessoas na questão da pandemia. Era o ambiente que mais tinha essa questão da vulnerabilidade. Aí visita interrompida, as pessoas são hospitalizadas e a gente não pode se aproximar. Aí primeiro com o nosso lado mais humano, a gente para de trabalhar. Depois a gente começa uma questão, o que a gente faz agora? Pra onde que vamos? Que medo de tudo, medo de trabalhar, vamos parar de fazer tudo. E daí eu lanço a ideia de fazer o virtual. Daí a gente faz os atendimentos virtuais, Que né? A bacana. gente conseguiu fazer pouco, na verdade, assim. É porque também não é fácil, né? Eu acho que não é Aprender a simples. lidar, a gente acha que sabe o celular. Então, a gente tem um celular no meu bolso aqui, eu sei tirar foto, eu sei filmar, eu sei fazer tudo. Mas na hora que você vai trabalhar com essa ferramenta, você se assusta, você fala, meu Deus do céu, Como é que faz? como é que edita esse vídeo? Como é que eu coloco... Eu compreendo. Eu coloco aqui nesse suporte celular e vou fazer a ligação pra essa criança, mas daí dá um delay, Que daqui a pouco daí- a criança sumiu, deixou você sozinho, aí como é que eu faço? E agora, como é que você vai fazer, sabe? Então tem esse lance, assim, de aprender. Então, a gente começou esse virtual, começamos a produzir muito pela internet, a produzir vídeos cômicos, a enviar para o hospital, para passar nos telões para as crianças. E logo entra 2022 e dá uma melhorada e a gente consegue de novo entrar no hospital. Mas a gente pegou ali um momento difícil, de desespero. Ficamos uns 3 meses, assim, batendo na cabeça. O que a gente vai fazer, cara?